Senhor, igreja. Eu sou Miguel. Então, eu recebi o desafio de estar aqui com vocês hoje para começar esse ciclo de palestras a respeito de desafios nos relacionamentos em família, e a mim foi proposto o subtema Direitos e Deveres Legais nos Relacionamentos Familiares. Mas eu confesso a vocês que eu não posso começar a falar sobre esse assunto sem começar pelo começo mesmo. O projeto da Igreja Batista Central, que nasceu no coração da nossa liderança, foi trazer para nós o resgate da vontade de Deus para as famílias, da vontade de Deus para a minha vida, da vontade de Deus para a vida da minha esposa, da vontade de Deus para a vida dos meus filhos. E isso é muito pouco místico, é muito objetivo, é muito prático, é o nosso dia a dia, é o que nós vivemos, é o que nós respiramos, é o que nós comemos, o projeto de Deus inicial. E, para isso, eu queria começar com vocês, antes de começar a falar exatamente sobre os aspectos legais, eu estou lembrando de uma história de um garoto muito esperto que foi estudar para fazer prova de biologia, e ele só estudou sobre a ameba. E a prova só tinha uma pergunta: fale sobre os paquidermes. E ele se desesperou e agora coçou a cabeça e começou a escrever. Os paquidermes são os maiores mamíferos da face da Terra. Os paquidermes se alimentam de frutas e de grama e produzem uma quantidade imensa de esterco. E entre os estercos, uma quantidade imensa de micróbios, dentre eles a ameba. E, por falar em ameba, e aí ele... 22 anos como operador de direito e 18 como promotor de justiça, a minha meba é falar de lei. Mas eu quero começar falando sobre os primórdios, para que nós possamos entender bem por que existem as leis que regem os relacionamentos conjugais. Tá bem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir nossa Bíblia no comecinho, no livro do Gênesis, que é a palavra que significa começo, no capítulo 2, o momento da criação, Gênesis capítulo 2, nós vamos ler alguns versos e depois nós vamos começar a nossa caminhada a partir da vontade de Deus. Olha aqui o verso 18, vamos começar por ele. Aqui é o processo da criação, o momento que Deus, a origem da humanidade, Deus criou o homem, e agora Deus falou assim, verso 18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A ideia de Deus aqui nesse momento, e os escritos mais antigos e os comentários que falam a respeito desse verso 18 dão a entender que a palavra só, que nós aqui entendemos como sem ninguém, ela seria mais bem entendida se nos trouxesse, não é bom que ele esteja vazio. A palavra só, originalmente, tem o mesmo sentido de vazio. Portanto, Deus pretende criar uma outra pessoa, não uma cópia, uma duplicata de Adão, alguém oposto a ele. Oposto e complementar. Então, não é bom que o homem fique só, porque o homem só não é completo. Então, Deus decide fazer alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Na nova versão internacional que eu estou lendo para vocês, essa palavra alguém, em hebraico, eser, significa alguém similar à mesma altura, no mesmo nível. Deus não produziria um cachorrinho para fazer companhia ao homem. Deus não evoluiria um chimpanzé ou uma fêmea de chimpanzé para fazer companhia ao homem. Mas a ideia de Deus foi de produzir para o homem um complemento para a sua vida, de modo que, a partir daí, ele se tornasse pleno. E o interessante é que esse texto é bem antigo.
escrito segundo a tradição judaica por Moisés, durante o período em que ele estava caminhando no deserto, durante a formação da nação de Israel. Anos depois, os cientistas descobrem o óbvio, que o homem usa um lado do cérebro e que a mulher usa o outro lado do cérebro. Mas a Bíblia já havia dito que o homem só seria completo com a mulher. O homem usa o cérebro como departamentos, como espaços, como caixas. A mulher usa o cérebro como ligações. Daí porque nós vamos entender que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E o homem só consegue fazer uma de cada vez. Agora, as mulheres entenderam por que vocês conversam com o marido de vocês enquanto eles estão comendo e eles não escutam. E é verdade. É verdade. Eu não escuto. Se eu estiver fazendo alguma coisa e minha mulher falar comigo, eu preciso parar para escutar. Agora nós vamos entender por que as mulheres, segundo dizem, falam mais que os homens. É porque os homens escutam menos. O homem escuta menos, a mulher precisa falar mais de uma vez para ele poder entender. A forma como a mulher pensa, o cérebro da mulher funciona diferente do cérebro do homem. Ela enxerga analogias e o homem enxerga conceitos. São os cientistas que dizem isso. Mas a Bíblia já dizia que o homem sozinho ele não é completo. Então Deus constituiu para o homem um auxiliador idôneo, alguém que estivesse à altura dele, ao nível dele, para fazer junto com ele o trabalho de dominação sobre a terra, para que eles vivessem juntos no jardim do Éden. Aqui é um companheirismo, uma necessidade primária. O homem precisa de uma companheira que ele possa partilhar, que tenha também a mesma simbologia de linguagem que ele tem. Portanto, necessitaria que fosse alguém à sua própria altura e ao seu próprio nível. E quando Deus constituiu a mulher para o homem, uma mulher para o homem, disse no verso 24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. E a palavra unir aqui é a mesma que eles usam para acimentar, para ajuntar, como dois blocos de pedra que se juntam de modo tal que você joga no chão, ele se estilhaça, mas ele não se divide de novo como ele era. Somente o destruir total dessas duas pedras que se transformaram num bloco acimentado um no outro, é possível fazer com que eles se desfaçam, mas eles não conseguem se desfazer para voltar a ser as pedras iniciais que eles eram. Essa é a ideia de quem escreveu. Essa era a ideia de Deus para nós. E continua sendo. Malaquias, capítulo 3, verso 6, diz, eu sou o Senhor teu Deus e não mudo, por isso vocês não são consumidos. E se um dos atributos de Deus, de fato, é a imutabilidade, desde o começo, a vontade de Deus era não outra, senão um homem e uma mulher. Um pacto de sangue. Vocês sabiam? Quantos são casados aqui? Vocês sabiam que vocês fizeram um pacto de sangue quando vocês casaram? Sabiam disso? Parece aqueles filmes, né, que a gente assiste na TV. O que foi que vocês disseram? Até que quem separe? A morte? Somente o fim do sangue aquecido põe termo ao relacionamento conjugal, ao casamento. O casamento é um pacto de sangue que Deus estabeleceu. O homem sai de sua casa, a mulher sai de sua casa, constituem uma família, fazem um novo núcleo e, a partir daí, eles vão caminhar juntos até que a morte os separe. E era assim no jardim do Éden. E era assim. Aliás, a palavra jardim do Éden significa jardim das delícias. Eu imagino como aquilo era agradável. E era assim até que o homem rompeu, junto com a mulher, a harmonia que eles tinham um para com o outro. Não por um desacordo mútuo, mas por um conluio que eles criaram, permitiram e desenvolveram contra o Criador. E isso fez com que o amor deles dois se tornasse imperfeito,
prefigurado por termos como desejo, domínio, governo. Você quer ver? Continua com a Bíblia aberta, vira a página, capítulo 3. Nós vamos ler só o verso 15 e o 16. O verso 15 de Gênesis 3, o proto-evangelho diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher. Está falando com a serpente. Satanás ali, figurado numa serpente. Entre sua descendência e o descendente dela, da mulher. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que Deus quis aqui dizer foi que do ventre da mulher nasceria um que poria fim ao poder do mal sobre a humanidade, nem que para isso ele tivesse que morrer. Porque quem pisa na cabeça de uma cobra, mata a cobra. Mas se a cobra fere o calcanhar, é ele que morre. Essa foi a promessa de Deus para a humanidade que se cumpriu em Jesus Cristo. A mulher declarou, verso 16, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz a seus filhos. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. A sua vontade será para seu marido. A sua vontade será em direção a seu marido. Ele a dominará. É a mesma expressão que Deus utilizou no debate com Caim, no capítulo 4, no verso 7. Quando ele diz, se você fizer o bem, não será aceito. Deus falando com Caim. Mas se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, o pecado descansa, ele está ali parado à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A mesma linguagem, a mesma relação do homem com o pecado passou a ser a mesma relação da mulher com o homem. A desarmonia criada entre os dois foi em razão do conluio contra Deus. E a partir daí, começou a necessidade de uma normatização, de uma legislação para que os relacionamentos pudessem se sobreviver. Porque a tendência natural deles era serem não só desequilibrados ou disfuncionais, como chamam os psicólogos, mas efêmeros e passageiros. Quando nós olhamos a Bíblia, é engraçado, eu vou fazer esse desafio a vocês, fiquem à vontade. Não há um único casal sequer na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que nos sirva de referência como um casal de Deus, que cumpriu a sua história diante de Deus. Todos os casais que aparecem na Bíblia têm algum problema relacional por conta da queda do homem, por conta do conluio do homem com a mulher em face de Deus, e isso se evidenciou aqui nas Escrituras, e se evidencia no nosso grupo pequeno. Recentemente, algumas semanas atrás, a revista Isto É trazia reportagem de capa e dizia, por que casar? E ela mostrava algumas estatísticas, e eu não trouxe essas estatísticas para colocar aqui no slide, porque estatísticas sem as origens das estatísticas, sem as fontes, é perigoso. Há um risco de ter aí um desvio, não sei. Às vezes o 4 é um 2, o 2 é um 5. Eu não tenho muito interesse em usar estatísticas sem saber de onde são as fontes. Mas elas eram estarrecedoras e eram evidenciadas, pelo menos por mim e por alguns de vocês que estão aqui, que trabalham na área jurídica e que sabem disso. O volume de divórcios cresceu tremendamente nos últimos anos. Até 1977, até dezembro de 1977, não havia previsão legal no nosso país para divorciar-se. As pessoas permaneciam casadas.
Quando veio a lei do divórcio, em 1977, houve uma enxurrada de pedidos no Poder Judiciário, a ponto das varas de sucessões se transformarem em varas de famílias e sucessões, e hoje são separadas varas de família e varas de sucessões. E você tem meia dúzia de varas de sucessões e quase 30 varas de família, e elas se encontram hoje, cada uma com aproximadamente, no estado de, em Fortaleza, na comarca de Fortaleza, cada uma delas em torno de 3.000 processos judiciais, dentre os tais, a sua grande maioria, decorrentes de divórcio. Por que é decorrente do divórcio? Porque o desajuste familiar, o desequilíbrio familiar, traz um corolário mesmo, traz assim um elenco de situações, espécie de acessórios infelizes, que vão produzir demandas judiciais que não têm fim. Que não têm fim. Por causa da disfuncionalidade das relações, por causa da intolerância, por causa dos olhos tirados do foco de Deus, o homem se permitiu o divórcio. Foi o que Jesus disse conversando com os fariseus. E os fariseus eles só queriam experimentar Jesus quando perguntou: é lícito divorciar? Quando é que nós devemos divorciar? Moisés disse que nós devemos divorciar. O que é que tu diz? Os fariseus eram os doutores da lei. Eram eles que ensinavam a lei aos homens. Eles eram os pastores de então. Mas eles não se prestavam a cumprir o papel pelo qual Deus os havia constituído e havia suprido em todas as coisas, porque para eles era muito mais cômodo viver amarrando as relações, amarrando as pessoas e impedindo que elas conhecessem a verdade, do que ensinando o que elas deviam aprender. Por isso, nós hoje não temos mais sacerdotes fariseus, saduceus ou doutores da lei. Oséias denunciou isso no capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque vocês, sacerdotes, não estão ensinando. E por causa disso, por causa da dureza do coração do homem, foi que Jesus falou que Deus havia colocado a lei de Moisés, Deuteronômio 24, a respeito do divórcio. Vamos olhar a lei de Moisés, Deuteronômio 24. É logo o verso 1. Entendemos que a vontade de Deus, inicialmente, um homem, uma mulher, até que a morte separe. O homem, a vontade dele não foi essa. Os povos em volta de Moisés e de seu povo eram povos dados à poligamia, os cananeus, os egípcios, os sumérios, os caldeus. Aliás, os mesopotâmios, como um todo, tinham o hábito de ter várias esposas, várias mulheres, quantas eles pudessem cuidar. E é incrível o quanto isso contaminou o povo de Deus. Homens de Deus, Davi, Salomão, uma diversidade de mulheres. Salomão chegou ao cúmulo de ter 700 esposas e 300 concubinas. Você já pensou? Germano, você que é advogado, 700 divórcios. 700 divórcios, 700 ações de alimento. Precisava de uma vara de família só para Salomão. Deuteronômio 24. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que reprova, dará certidão de divórcio e a mulher mandará embora. Isso é o que no direito chama de norma em branco. Por que norma em branco? Porque o texto aqui não está dizendo o que é algo reprovável. Algumas versões diz algo indecente. O original diz nudez descoberta, mas é uma linguagem figurada e não literária. Como estava muito claro que fosse algo que reprovasse, o que eles faziam? Contam os historiadores. Eles forjavam alguma coisa que não gostassem nas esposas e arguíam que aquilo era motivo de insustentabilidade no relacionamento. Algo que fazia com que ele não suportasse mais viver com ela.
formalmente fazia acusação perante os anciãos, que eram eles que decidiam, e não era adultério, porque adultério era um assunto tratado diferente e a penação era a morte. Entregava a carta de divórcio, mandava aquela mulher embora e a carta de outra. Isso era autorizado pelos sacerdotes e era autorizado pelos anciãos. Era assim que eles pegavam a vontade de Deus e manipulavam em seu favor, de modo tal onde eles pudessem ficar cada vez mais parecido com os povos de em volta e mais distante do projeto de Deus. Mas se a norma é em branco, então eu posso interpretar como eu quiser. Pode. Você pode interpretar como você quiser, desde que seja conforme a vontade de Deus. Porque se você se lembrar que antes disso Deus disse, deixará o homem a sua casa e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, então você já entendeu que o divórcio não pode existir como uma regra, mas como uma exceção. E essa exceção ainda vai depender do tamanho da dureza do seu coração. Foi o que Jesus disse. Os egípcios codificaram as relações familiares, os romanos codificaram as relações familiares, e isso veio até nós, e hoje nós vivemos, boa parte da nossa relação do direito civil, ainda é herança do direito romano, do tempo do Império Romano, pouca coisa mudou, e hoje nós vivemos abarrotados de demandas judiciais, e nós convivemos dentro do nosso grupo pequeno, na nossa casa, entre os nossos parentes, entre os nossos familiares. Raro é o caso de família que não tem um desajuste, que não tem uma questão familiar, que não tem uma questão de alimentos, que não tem uma separação judicial mal resolvida, que não tem uma questão de sucessões, enfim. A pós-modernidade imprimiu isso nos nossos corações como algo normal e natural. A reportagem que eu falei para vocês da revista Isto É, ela deixava muito clara. Por que as pessoas... Por que casar? E a gente pensa, por que é natural casar? Mas a reportagem não era essa. A reportagem era, por que casar de novo? A reportagem era a respeito da quantidade de pessoas que estavam casando pela segunda e pela terceira vez, e pela quarta vez, e pela quinta vez. E tinha entrevista com pessoas que se diziam expert no assunto de casamento porque tiveram tido 4 ou 5 esposas. Eu não sei se ele entende de casamento se ele teve 4 ou 5 esposas. Talvez entenda de casamento quem teve uma única. Parece que manter-se casado é mais desafiador do que separar-se, então. Linguagem que no nosso dia, hoje, sequer se fala. O processo de facilitação da dissolução do casamento é tão forte, tão incisivo, e tão propagado, e tão providenciado, que hoje eu posso casar no dia de hoje e me divorciar amanhã. Vocês sabiam disso? Sem sequer ir para um juiz. Eu posso fazer isso em cartório. Eu posso ir num cartório e me divorciar. Eu passo por todo um processo, porque casamento é um processo judicial, como qualquer outro, só que ele não é um processo contencioso, é um processo de jurisdição voluntária. Então, tem todo um trâmite legal, toda uma liturgia que deve ser seguida. A pessoa que pretende casar-se, ela deve primeiro ser desimpedida de casar. Há alguns itens que devem ser seguidos no Código Civil. Desimpedido de casar os dois, casal de namorados, resolvem casar-se, eles precisam procurar um cartório de registro civil, levando suas documentações, levando o nome de testemunhas. O casamento civil é preparado, é publicado em um edital que se chama edital de proclamas, essa expressão é do direito romano, e ele é apregoado na entrada do cartório e colocado em jornais de circulação, informando que o José e a Maria estão decididos a casarem, e durante 15 dias, as pessoas que quiserem contestar aquele casamento, eles contestam. Depois disso, esse procedimento, que já virou um auto de processo, quer dizer, já tem corpo, vai para o promotor de justiça de vara de família, onde ele vai analisar toda a legalidade daquele procedimento e vai dar um parecer favorável para que proceda o casamento.
e se o casamento nas comarcas de interior pelo próprio juiz de direito e nas comarcas de entrância final, como Fortaleza, por juízes de paz constituídos pelo Tribunal de Justiça. Não são juízes togados, quer dizer, não são juízes de direito, são leigos constituídos somente para a celebração de casamento, são juízes de paz. E esse processo de casamento, após concluídos, só tem 90 dias de validade. Então, se você entra com... Essa semana me perguntaram, eu quero dar entrada nos papéis de casamento, mas eu só quero me casar dia tal. Eu disse, então você deixa para chegar mais próximo, porque a validade do procedimento, do processo de habilitação de casamento só são 90 dias. Então, depois de 90 dias, você tem que começar tudo outra vez. Então, deixa para você entrar mais ou menos um mês antes, que é tempo suficiente para você marcar datas e tudo funcionando. Pronto. Eu levo, então, em torno de 20 dias para preparar e habilitar um casamento a chegar casado. No dia seguinte, eu posso me divorciar. Porque o legislador decidiu, quentinho, julho do ano passado, modificar a Constituição Federal. A Constituição Federal é o corpo de todas as leis que regem um Estado democrático de direito. Então, ele modificou a Constituição Federal e incluiu o parágrafo 6º do artigo 226 e excluiu a possibilidade da separação judicial. Porque, como era antes, as pessoas se casavam e, quando não se suportavam mais ou quando não queriam mais, elas se separavam. Ou saía cada qual para a sua casa e ia cuidar da sua vida, e casado permaneciam, e isso dava uma dor de cabeça tremenda, porque na cabeça deles eles eram separados, mas diante da lei eles eram casados ainda. E após 2 anos de estarem separados de fato, ou após 1 ano de separação judicial, quer dizer, após de ter ido ao juiz separar-se judicialmente por uma sentença, eles convertiam aquela separação de fato, ou aquela separação judicial, em divórcio. Então, o legislador dava um prazo de 1 ou de 2 anos para que as famílias se reconstituíssem. Eu não posso falar que os casais se reconciliem, porque eu não posso excluir a figura do filho. Filho não é um DVD, filho não é uma televisão de LED, filho não é um carro. Filho é uma pessoa gerada por outras pessoas, que sofre muito mais do que aqueles 2 destemperados, por favor, me permitam, me desculpem esse linguajar, aqueles 2 destemperados e intolerantes que decidiram pôr fim ao relacionamento que eles disseram que ia ser perpétuo. Então, o legislador dava prazos de 1 ou de 2 anos para que aquelas famílias se restaurassem e se reconstituíssem. E muitos de nós, eu sou promotor de justiça há 18 anos e discípulo de Jesus há 15. Nesses 15 anos, eu vi muita família se reconciliar. Processos de separação que foram feitos à restauração do casamento e voltaram a casar-se novamente. Aliás, desfizeram a separação e casaram novamente. Separados de fato, que voltaram para dentro de casa, resolveram suas questões e voltaram a viver felizes e conseguiram e estão vivendo felizes até hoje. Mas, com a instituição do divórcio substituindo a separação, essa situação tornou-se mais dificultosa para aquele que havia trazido no seu coração a remota possibilidade de voltar a viver com a mesma pessoa. Não precisa você viver com essa daí mais, não. Deixa, esquece essa daí, divorcia dessa daí, dá essa daí de entrada e financia uma nova em 24 parcelas. Parece carro. Mas ficou tão fácil que o legislador... Não, eu preciso facilitar um pouco mais. Não precisa encher as varas judiciais de processos de divórcio. Não precisa constituir um advogado caro. Não precisa encher a defensoria de trabalho. Basta vocês irem num cartório. Se vocês fizerem assim, assim e assim, nestas circunstâncias, vocês podem fazer o divórcio de vocês num cartório. Dá tudo certinho, ó. E já pode começar de novo. A reportagem falava sobre isso. De pessoas que estavam casando novamente, pela segunda, pela terceira vez. Confesso que me alegraria se a reportagem dizia por que casar e falasse de pessoas que estavam há 20, 30, 40 anos casados com a mesma pessoa. Sabe o que é engraçado? Vou dizer para vocês o que eu acho realmente muito engraçado. Casais que se divorciam
que não conseguem viver debaixo do mesmo teto por um prazo até o fim da vida, quando se separam, quando se divorciam, quando vão recomeçar a vida, a primeira coisa que eles fazem, sabe o que é? A mulher muda o guarda-roupa, a mulher entra na ginástica, na academia, a mulher faz plástica, a mulher pinta o cabelo, a mulher pinta as unhas, o homem vai fazer cirurgia, vai fazer plástica, vai correr na beira-mar, vai fazer parte agora do grupo do No Pain, No Gain, vai correr em maratona, vai trocar o carro, vai trocar o apartamento, vai arrumar os móveis, vai trocar o perfume, cada qual vai fazer assim um make-up, sabe, uma revisão geral na vida. Por que não fazem quando estão casados? Quem foi que disse que era proibido fazer isso? Eles se preparam para um novo relacionamento. Por que eles não podem fazer isso no relacionamento deles? Por que eu, homem, preciso sair com minha esposa no sábado para a reunião de PG e ela se produz e coloca a melhor roupa, coloca um perfume muito cheiroso, eu boto uma chinela fedorenta, uma bermuda meio ruim, uma camisa que tem 4 dias que eu estou com ela, olho para o cabelo, faço assim, a barba eu tiro amanhã, vamos lá, mulher, que nós estamos atrasados. Por que tem que ser assim? Por que nossas esposas... Tem gente se identificando, viu? Por que nossas esposas se dedicam a fazer um almoço de domingo delicioso? E a gente come numa voracidade canina, e ela fica olhando para a gente assim, ó. Tá bom? Tava. O que era mesmo, hein? Isso que eu comi? Depois tomo um copo de Coca-Cola desse tamanho. Depois do copo de Coca-Cola, você já sabe o que acontece. Tem gente filmando, eu não vou falar. Ainda diz assim, saúde. Caramba, quanto respeito, quanta cortesia, quanto carinho, quanta atenção. Não há como dar certo. Aliás, depois da queda, é inevitável dar errado. Só vai dar certo se os nossos olhos estiverem focados no Criador e no projeto inicial dele para a nossa vida. Porque nós fazemos todas essas coisas que eu estou aqui falando com vocês e a gente ri, talvez se não fosse tão triste, fosse até bem mais engraçado. Mas é verdade que nós fazemos isso. Na reunião de PG, as meninas estão bem vestidas e os homens estão todos de bermuda. Não tem uma roupinha melhor, não, para vestir? Se fosse namorada, tinha. Aí, quando se separa, muda o guarda-roupa todinho. Eu tenho um parente próximo que, quando se separou da esposa, o cara perdeu 10 quilos. Só barriga. Só Coca-Cola de domingo. Era tanta roupa bonita, era tanto perfume, que eu passava perto dele e já ficava perfumado. Por que ele não fez isso enquanto estava casado? Por que ele não investiu na promessa que ele fez diante de Deus e diante dos homens de que ia viver com aquela mulher até o fim da vida? Realmente é um desafio. Mas é um desafio possível. O desafio é tão possível que, quando nós colocamos os olhos em Deus, Ele nos fortalece. Nós conseguimos fazer com que todas essas coisas deixem de ser importantes para a nossa vida. Então, olha aqui. Nós esvaziamos varas de família quando nós olhamos para Deus. Desempregamos juízes e promotores. E advogados também. Sabe por quê? Porque nós encontramos casais que alguns eu vi casando e estão agora diante de mim brigando, feito cão e gato, para saber quem é que fica com o cão e com o gato. Os meninos podem ficar com ela, agora o cachorro eu quero. O cachorro é mais importante do que os filhos. E tem mais. Quando eu moro na casa com minha esposa e meus filhos,
todo o meu dinheiro é investido dentro de casa, mas quando eu me separo, não, mas espera aí, agora eu preciso viver minha vida. Eu tenho que pagar uma pensão alimentícia, mas pensão alimentícia tem que ser assim, proporcional à necessidade de quem recebe e à possibilidade de quem paga. Essa é a regra da pensão alimentícia. Aí o cara chega na vara de família e já diz assim, doutor, é o seguinte, eu vim pagar o certo. Perfeitamente. E qual é o certo? Não, o certo é 30%. Caramba, rasgaram o meu Código Civil, não tem essa página. Quem foi que disse para o senhor que o certo é 30%? Não, o meu amigo lá na fábrica está pagando 30% e o certo é 30%. E eu falei com o meu advogado, e o meu advogado disse que era para eu pagar só 30%. Tá bom. Quantos filhos você tem? 4. Quer dizer, então, que você quer pegar 30% do seu salário para pagar pensão alimentícia para 4 filhos. É, doutor, porque é o seguinte, eu casei de novo, minha esposa está grávida. Ah, legal, você empenhou o dinheiro dos seus filhos, porque quando você sai de casa e estabelece uma pensão alimentícia, aquele dinheiro já não lhe pertence mais. Então, você não pode contar com ele. Aí o cidadão sai de casa, estabelece uma pensão alimentícia perante o juiz, assina lá, hoje não assina mais, porque está virtual. Aí, quando constitui um novo casamento, chega bem rapidinho e diz assim, eu quero fazer a redução dessa pensão alimentícia. Eu quero diminuir porque eu estou pagando pensão demais, e eu não estou conseguindo viver, e está ferindo o princípio da dignidade humana, a minha. Eu quero reduzir para quanto? Ah, eu quero reduzir para o máximo que eu puder. Quanto o senhor está pagando? 30%. Quantos filhos são? 4. E o senhor quer fazer o quê? Eu quero reduzir para 15%. Eu estou falando sério. O cara ganha 1.000, está dando R$300 de pensão alimentícia para 4 filhos, R$75 para cada um por mês, R$2,50 por dia, dá uma quentinha, né? E agora ele quer reduzir para metade. Está vendo como tem gente atenta? É verdade, é bom que eu disse, não tem ninguém dormindo, não dá para uma quentinha. R$2,50 vai dar para comprar carioquinha de manhã, pão com ovo de meio-dia, e só, né? Parou, basta. Já está muito bem alimentado, senão engorda. Porque agora resolveu constituir uma nova família. Mas ele já paga a pensão de outros, e de outros, e de outros. Há casos tais, que são tão doídos. O cidadão paga 70% do salário dele só de pensão alimentícia. Mas não é para um filho, não. São para vários filhos de vários relacionamentos que ele destruiu ao longo do tempo. Porque ele tirou os olhos de Deus. Aí eles fazem mais uma jogada. Eles entram com uma série de empréstimos bancários desses consignados que estão em toda a porta, oferecendo para a gente de todo jeito, fazem vários empréstimos consignados, aí depois que eles têm vários empréstimos consignados, eles fazem um acordo de alimentos com a esposa lá em cima. Porque alimentos prescinde a qualquer outra dívida. Então, o que acontece? Eu sou servidor público. Eu ganho, por exemplo, R$3.000. Estou pagando R$2.000 de empréstimo consignado. Faço um acordo de alimentos para pagar R$2.000 de alimentos à minha esposa. Aí o juiz homologa, é um acordo, não tem briga, não tem nada, minha esposa concorda e eu também. Quando chegar lá no DRH da minha empresa, o diretor do DRH vai coçar a cabeça, e agora, como é que eu vou implantar essa pensão alimentícia se ele não tem margem para receber o dinheiro, para pagar essa pensão? Mas ou ele implanta, ou ele vai preso por crime de desobediência. Aí ele implanta. Mas, para ele implantar, ele tem que excluir todos os empréstimos consignados para poder implantar a pensão alimentícia. Como é o nome disso? Calote. Exatamente. Eu dou um calote. Então, hoje, separar-se e pagar a pensão alimentícia acaba virando um bom negócio, porque o cara dá um calote nos empréstimos consignados. Divórcio. Pensão alimentícia. Execuções de alimentos. Tem um artigo no Código de Processo Civil que é um perigo, o artigo 733, que determina que, se o devedor de alimentos não pagar dentro do prazo estipulado por lei, ele pode ser preso de 1 a 3 meses, e está cheio de gente cumprindo pena aí, gente importante. Recentemente, um ex-jogador da seleção brasileira cumpriu pena porque não pagou pensão alimentícia.
Aí o cara disse, não tem quem faça eu pagar. Aí a pobre da esposa, que está se matando para criar os filhos sozinho, vai, entra com ação de execução de alimentos e pede a prisão do cidadão, e o cidadão, de repente, assim, num passe de mágica, aparece dinheiro e ele paga. Esse é o amor que ele tem pelos filhos. Ele só paga se for para se livrar da cadeia. Guarda dos filhos. Na sua grande maioria das vezes, a guarda fica com a mãe. É uma questão biológica. Não é uma questão sexista, não. É uma questão biológica. A Constituição diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. E que o poder será exercido, poder familiar será exercido pelos dois de comum acordo, em igualdade. Portanto, acabou o pátrio poder, quer dizer, o poder do homem sobre a família, e hoje existe o poder do homem e da mulher sobre a família. Joia. Guarda da mulher, na maioria das vezes, dos filhos, na maioria das vezes, fica com a esposa. Aí nós temos possibilidade de guarda compartilhada, e de guarda alternada, e de guarda exclusiva. A guarda exclusiva ocorre toda vez que somente um dos cônjuges detém essa guarda, e o outro com direitos à visita, que é outro motivo de briga. Porque o cônjuge que está com o filho, o guardião, usa aquela ferramenta como instrumento de vingança pessoal contra seu ex-companheiro. A guarda alternada, o filho mora tempos com o pai e mora tempos com a mãe. Na cabeça do filho de casais separados, de casais divorciados, funciona assim: eu tenho duas casas. Na cabeça deles, funciona desse jeito: eu tenho duas casas. Quando os pais disponibilizam suas casas para os filhos, na cabeça dele é mais tranquilo do que a nossa, eu tenho duas casas. Então, muitas vezes eles passam, por acordo entre os pais, tempos com o pai, tempos com a mãe. Essa é a guarda alternada. E a guarda compartilhada, que é uma novidade, da qual eu até hoje não consegui ver nenhum caso que prospere, significa dizer que será compartilhado o exercício de guarda do filho. Então, por exemplo, de novo vou usar aqui como emblema o exemplo do Germano e da Marília. Por exemplo, graças a Deus eles não estão incluídos nesse exemplo, é só um emblema. Então, o garoto deles ficou... Eles se divorciaram, o garoto ficou com a Marília, e aí ela vai mudar de colégio, mas ela só muda de colégio se for de comum acordo com o Germano. Sentam os dois, vão conversar, vão decidir qual será o melhor colégio, o melhor horário, para que o curso de inglês ou curso de francês, qual faculdade vai fazer? Vai fazer intercâmbio ou não vai? Vai fazer natação ou vai fazer futebol? Essa é a guarda compartilhada. Vamos escolher o médico? Olha, por favor, sabe por que eu ainda não vi um caso desse prosperar? Porque se casais pudessem sentar urbanamente e conversar sobre o futuro dos filhos, eles não tinham nem se separado. Continuavam casados. Se eles não conseguem conversar, eles se odeiam. Olha, sabe por que em sala de... Vocês já entraram... Quem foi que entrou aqui em alguma sala de audiência de vara de família? Levanta o braço aqui. Quem já entrou em alguma sala de audiência de vara de família? Já entraram? Por que vocês imaginam que é uma mesona comprida, senta um do lado, outro do outro? E a mesa é larga, viu? A mesa é larga, não cabe a distância de um braço, não, porque se coubesse era programa do Ratinho. Sério? Tem dia que eu disse, eu vou sair daqui, senão o que vai apanhar sou eu. Porque ninguém consegue chegar num acordo de jeito nenhum. São querelas pequenas, secundaríssimas, questões da menor possível, absolutamente mesquinhas, mas não se abre mão de nada. Você quer ver uma? O Brasil tem um hábito de tudo que é feito se resolve com lei. Não é verdade, não? A Mariazinha vinha andando no Iguatemi, bateu com a canela num engate de um carro, machucou, o pai dela é político, provocou o Congresso Nacional, provocou toda a burocracia do Congresso Nacional para criar uma lei para dizer que quem tivesse reboque agora tinha que ter reboque com as pontas arredondadas, que tinha que ter uma bolota não sei como, gastar toda uma burocracia legislativa porque a Mariazinha bateu com a canela. É só andar mais distante, Mariazinha, anda nas calçadas que não tem... Cria uma lei para isso. Olha, me diz uma coisa, quem é que ainda tem dentro do carro os kits de sobrevivência? Kit de primeiros socorros, quem é que tem dentro do carro ainda, hein?
Lembra dessa história? Os kits de primeiros socorros que nós usávamos e era interessante, parecia, quando eu era mais jovem, tinha as festas nos clubes, aquelas festas de final de ano nos clubes, né? Tem gente aqui que é da minha idade que se lembra dessa história. Então saiu um grupo de rapazes com um único paletó. Todo mundo de gravata e mão comprida, um único paletó. Aí o sujeito entrava na portaria de paletó, ia lá para trás, jogava o paletó por cima do muro, aí outro vestia, entrava todo mundo com um único paletó. Lá dentro ninguém usava mesmo, fazia calor. Assim são os kits de primeiros socorros. E tem mais, viu? Quero dizer para vocês que vocês fiquem atentos, porque aquela lei ainda está valendo, ela não foi revogada, não. Portanto, você tem que ter aquele kitzinho de primeiro socorro, que era assim, você tinha 3 amigos, um kit para 3. Fulano, para onde tu vai? Eu vou ali para o Icaraí. Pega, leva meu kit. Quando tu voltar, tu me devolve. No Brasil, para tudo tem lei. Sabe, eu estou esperando uma lei que proíba as pessoas adoecerem. A partir de hoje é proibido gripar. E o que gripar será multado em R$300. E o dinheiro convertido para construção de hospitais. Sabe, parece você querer resolver problema de saúde construindo hospital, você quer resolver conflitos sociais criando lei. São leis para tudo. Os operadores do direito no Brasil hoje vivem como aqueles pedreiros que o arquiteto toda semana modifica o projeto. E aí nós estamos aqui trabalhando, opa, chegou uma lei nova, e agora como é que eu faço? Recebi um e-mail, agora há 2 semanas, de uma modificação no Código Civil. Eu não consigo mais ter Código Civil. Não dá para comprar, porque quando eu compro ele já está modificado. Porque agora, a pessoa que mora no imóvel há mais de 2 anos e tem a posse mansa e pacífica, expressão do direito civil, que significa dizer que ninguém está tentando tomar a posse daquele imóvel seu, e que foi abandonada pelo marido ou pela esposa e que mora naquela casa, pode entrar com o uso capião daquele bem, desde que não tenha outro imóvel que ele meça no máximo 250 metros quadrados. Portanto, muito cuidado em emprestar a casa para os outros, porque agora vocês podem perder por uso capião em 2 anos. Era em 5, agora em 2. Cuidado, viu? Contratozinho de aluguel, para dar tudo certinho, porque vocês podem perder o imóvel. Aí cria lei para tudo nesse país. Repare, os filhos feitos em amor, gerados em amor, o berço, a coisa mais linda do mundo, a paredinha pintada, o bebê lindinho, maravilhoso, o papai, a mamãe, até o dia que se separaram. Aí se separaram. Aí a criança ficou com a guarda de um dos dois. Vou dar um exemplo. Guarda da mãe, mas pode ser com a guarda do pai também. Vamos supor que tenha ficado com a guarda da mãe. Mas o pai foi tão opressor, o pai foi tão mau. Aliás, o marido foi tão opressor, o marido foi tão mau marido, que agora ela quer se vingar do marido. Só que ele não é mais marido dela. O papel que ele exerce na família dela é o papel de pai. O papel que ele fez mal foi o papel de marido. Agora ele exerce o papel de pai. Como é que ela faz? Ela dificulta a proximidade entre pai e filho. E ela faz isso com a maestria, ou ele faz isso com a maestria tremenda. E pasme, meus irmãos, nós cuidamos de 2 casais dentro dessa igreja num desafio tremendo, porque o grau de alienação dos parentes anteriores está tão alto que tem um caso específico que não dá nem para desfazer. Sabe por quê? Porque a Maria era casada com Francisco, mãe do Pedro. Se separou do Francisco. Se converteu. Conheceu o José, que era casado com a Antônia, pai da Francisca. Começaram a namorar e casaram. Tomaram posse da Bíblia, quando está escrito, aquele que está em Cristo é nova criatura, e eis que tudo se fez novo. E aí ela olha para aquele marido dela, aquele homem de Deus, e diz assim, caramba, esse aqui devia ser o pai do meu filho, e não aquele ser. Aí faz igual a passagem da Bíblia, onde Jesus entrega João, para que João cuide de Maria. Filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho.
aquela passagem tem o seguinte significado, está baseado em Deuteronômio também. Não existia amparo social para os velhos, nem para as viúvas, nem para os órfãos. Deus é muito claro na lei de Moisés para que nós não desamparemos. Quando Jesus estava morrendo, ele era o mais velho filho de Maria, e os irmãos dele, ao que tudo indica, pelo menos no capítulo 7 de João, indica muito claramente que eles não acreditavam em Jesus. Eles só se convertem no advento do Pentecoste. Aliás, só se converte depois da ressurreição de Jesus. Jesus sabia que a mãe dele ia ficar desamparada. Então, ele procura alguém que pudesse amparar a mãe e deixa a mãe aos cuidados daquela pessoa de sua confiança. Aquele é o sentido daquela passagem, viu? Aí, a cidadã, que é a irmã, faz isso com o filho. Filho, eis aí teu pai. Pai, eis aí teu filho. Mas, para que esse negócio dê certo, ela precisa fazer o seguinte, ela precisa alienar o homenzinho de Deus daquele ser que ela foi casada, mas o marido dela agora tem uma filha e uma ex-esposa. Então, ela precisa trabalhar para alienar o marido dela, aquele homem de Deus, daqueles outros dois seres, para poder dar certo. Senão, não dá certo. Sabe como é o nome disso? Alienação parental. Começou a dar nó na cabeça de muita gente. As crianças não entendem nada. E o que é pior, as crianças copiam e vão fazer a mesma coisa, numa espécie de repetição de um comportamento autodestrutivo, o verdadeiro ciclo da sabotagem. Isso não é possível. Se o seu marido não foi um bom marido, não significa dizer que ele não será um bom pai. Você não pode atribuir ao seu marido culpa na relação dele com o filho. Você tem que facilitar a relação do seu filho com o seu marido, com o seu ex-marido. Porque o seu novo marido jamais será pai do seu filho, será sempre um padrasto. Ele pode ser uma referência, ele pode ser um preceptor para a presença de Deus, ele pode ser um homem de Deus, ele pode ser alguém que vai levar seu filho para a presença de Deus, prepará-lo para um casamento, para uma nova vida, mas o pai daquela criança será sempre aquele que você chama de ser. E a sua obrigação, como mulher de Deus agora, é facilitar a proximidade do seu filho com aquele homem, pai dele, porque ele precisa de uma referência paterna. A Bíblia diz assim, não se engane o homem, de Deus não se zomba, aquilo que ele plantar, ele colhe. Em outra passagem, no Antigo Testamento, diz, quem planta vento, colhe tempestade. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, agir desta forma é preparar uma colheita de frutos amargos que será colhida rapidamente. Assim que eles ficarem adolescentes, como eles não têm referência paterna nenhuma, e o homem que tem dentro de casa não é o pai, ele vai enfrentar você, mulher, e vai enfrentar o padrasto. E você vai perder seu filho. Eu quero encerrar. E, como foi estabelecido pelo Jones, eu estou disposto a, se vocês tiverem alguma pergunta, aliás, eu vou responder todas as perguntas de vocês, inclusive as que eu não souber, dizendo não sei. Se tiver alguma pergunta para fazer, eu estou à disposição de vocês. Jones. Sendo assim, não tem mais perguntas, né? Mas nós temos mais 10 minutinhos no nosso programa, e antes que você saia, de verdade, antes que você saia, a gente quer dar um tempo, quem só se tiver perguntas, aproveitar o Miguel aqui com a gente. Alguém quer fazer diretamente aí? Eu vou até aí com o microfone, ou se, não sei se chegou o papelzinho aí para você. Próxima semana a gente disponibiliza o papelzinho desde o começo, assim que você chegar, tá? Vou tentar chegar aqui umas 2 ou 3 perguntas para a gente encerrar. Boa noite, irmãos. Meu nome é Ribomar. Gostaria de perguntar... Bem, a lei em Deuteronômio, salvo o melhor juízo, acredito que na traição era um dos casos que você poderia dar a certidão de divórcio. Sobre o aspecto legal, a traição ela pode embasar uma separação? Hoje, a palavra separação, a pergunta é ótima.
A palavra separação, o termo separação judicial sucumbiu em face da emenda constitucional 66 de julho do ano passado. Hoje não se fala mais em separação, a pessoa faz divórcio direto, não precisa mais do prazo da separação. Hoje não há mais necessidade de se comprovar culpa, porque o divórcio ele está à disposição de quem quiser. É claro que uma traição é uma situação bastante desagradável e difícil de administrar e de digerir. Mas não há sequer necessidade de fundamentar uma petição inicial de divórcio arguindo que houve adultério. Ele deixou, inclusive, de ser crime. Já foi crime, deixou de ser. Porque não há mais necessidade de se motivar a culpa. Não se discute mais a culpa nos divórcios. Porque divórcio agora é produto fast food. Ok, Miguel. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Olha, todo mundo entendeu muito bem, viu, Miguel? Boa noite, meu nome é Pedro. Tem uma pergunta assim, se no aspecto religioso, no aspecto cristão, se o divórcio for por causa de adultério e houver o divórcio, a separação, se o cristão, a igreja permite ele casar com outra pessoa, se a igreja permite, no aspecto cristão, não estou falando do aspecto legal, não. Como é que a igreja vê isso? Essa é uma pergunta que eu confesso a você que eu gostaria de que pastor Armando, José Edson, Simor respondesse para você, porque eles são os nossos orientadores espirituais. O que eu posso dizer para você é o que está escrito em capítulo 3 de Atos. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas notifica a cada um para que seja salvo. Vai depender do que aconteceu na sua vida antes de Cristo e depois de Cristo e o que você fez com a salvação que você recebeu. A diferença toda está aí. Sabe aquela passagem que nós citamos aqui de Caim e Abel, capítulo 4 de Gênesis? A Bíblia diz que Caim ofereceu, no fim dos tempos, uma oferta a Deus e Abel, das suas primícias, ofereceu uma oferta. A Bíblia mostra que Deus olhou para Caim e para a sua oferta e não gostou. A Bíblia diz que Deus olhou para Abel e para a oferta de Abel e gostou. Então, Deus olha primeiro para a pessoa, depois para o ato dele. Se é verdade que aquele que está em Cristo é nova criatura e as coisas que se passaram, o que você fez durante o tempo de ignorância produziram efeitos dos quais você precisa, como cristão, administrar até o fim. Todas as responsabilidades que são decorrentes de atos lícitos ou ilícitos que você praticou até o dia que você aceitou Jesus, você deve ter a obrigação de resolvê-los. O que você vai fazer com a sua vida para frente, aí entre você e Deus, do que você teve com a sua salvação. Mas eu confesso que pastor Armando seria a pessoa mais indicada para responder essa pergunta para você. Isso é só a minha opinião. Mais alguém? Lá, enquanto eu chego lá, irmão, não é a resposta completa, mas a indicação é sempre de que a busca constante é de que haja restauração naquela família. Então, se é marido e mulher e houve adultério, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, então o primeiro passo é na busca pela restauração daquela família. Entendendo? Não é adulterei, não quero mais, eu vou partir para a próxima. Sempre uma busca para que haja restauração naquela família. Esse é o primeiro passo. Aí, depois, os desdobramentos de se a igreja casa ou não casa, dizer assim, antes nós temos que lidar com os aspectos que a pessoa fez, como o Miguel acabou de dizer, ela é responsável. Não é porque converteu e adulterou quando era antes de converter, que agora aquilo não faz mais sentido. Né? Não passou um borrão e deixou para trás tudo, não. Vai ter que lidar com as consequências disso aí. A busca é sempre por restauração da família instituída um dia. Boa noite. De médico e advogado, a gente tem sempre um pouquinho, né? E todo mundo tem um pitaco para dar quando vê um amigo ou amiga passando por uma situação difícil. E com relação, você falou que muita gente acredita que o direito é 30% da pensão alimentícia, né? Isso aí eu já vi muitas vezes também. E eu tenho uma dúvida.
Depois que os filhos estão criados, o pai pode exigir a casa de volta e a pensão alimentícia de volta, e a mãe, a ex-esposa, que se vire, principalmente se ele for funcionário público federal. Como fica? O que diz a lei? Eu sei que cada caso é um caso. Deixa eu ver se eu entendi. O alimentante é servidor público federal. Isso. E cumpriu o processo todinho, alimentou até os filhos ficarem adultos. Formados. Formado. E agora ele quer receber de volta o dinheiro que ele pagou? Não, quer receber de volta a casa e a pensão alimentícia de volta. Bom, precisa saber a que título a casa ficou. Porque a regra do Código Civil é que a casa fique com quem fica com a prole. Mas, se não houve partilha durante o processo de divórcio, há necessidade de entrar com ação de partilha de bens, de divisão de bens, daqueles bens. Isso vai depender do regime de casamento que eles tiveram. Se foi regime de casamento de comunhão universal, de comunhão parcial, de separação ou de divisão de aquestos. Isso vai depender da... Pronto, está funcionando de novo. Depender da forma como eles constituíram o pacto antinupcial. Agora, porque os filhos se formaram e a esposa vai sair da casa, isso não faz sentido. Me parece que não há amparo legal nenhum, a não ser que isso tenha sido uma cláusula acordada no divórcio. Por exemplo, no divórcio, a casa seria para ele e ele permite que a família fique na casa até os filhos formarem. Então, se isso foi uma cláusula estabelecida, acatada pelas partes e homologada pelo Poder Judiciário, aí sim ele pode executar a sentença e requerer o imóvel. Mas, se isso não foi, não há como prosperar, esse direito é muito ruim. E a pensão alimentícia? A pensão alimentícia ela é devida na proporção de quem pode pagar e de quem precisa receber. Esse é o binômio, possibilidade e necessidade. Então, em regra, a pensão alimentícia vai até os filhos completarem maioridade, 18 anos hoje, ou enquanto estiverem estudando num estudo sistematizado, mais ou menos 24 anos de idade no máximo. Mas não significa dizer que ela é interrompida definitiva. Precisa que seja ingressada com ação de exoneração de encargos alimentícios e comprovado na justiça que aquele jovem não precisa mais receber o valor da pensão alimentícia. Quanto à ex-esposa, ela faz jus desde que ela não tenha como sobreviver ou não tenha constituído um novo relacionamento. Então, se ela não tem como sobreviver ou ela não constituiu um novo relacionamento, ela continua com o direito à pensão alimentícia. Mas, se eu não me engano, a pergunta era se devolve, né? Não há como. Devolver não existe. Devolver não existe. Não. Ok. Ok, gente. Acho que chegamos aqui ao nosso final e acho que fica claro que é muito mais fácil seguir os propósitos e os princípios divinos, né? Sai tudo mais barato, sai tudo muito mais interessante. Miguel, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Deus abençoe. Receba as palmas. Irmãos,